Vamos lá, meus irmãos, a paz do Senhor. Olha só, hoje eu quero meditar junto com vocês sobre o jejum, sobre esse tema importantíssimo, principalmente para nós que somos pentecostais, sobre o que é o jejum, se o jejum ainda é válido para os nossos dias, como se faz o verdadeiro jejum bíblico. Então hoje o assunto é importante para todos nós que queremos ter uma intimidade maior com Deus, principalmente nós que somos pentecostais e que gostamos de fervor, de oração, de jejum, de súplica. Então hoje nós vamos abordar este assunto aqui através das Escrituras, tá bom? Então, você que conhece alguém que tem dúvida acerca do jejum, manda esse vídeo para ele, compartilha e nós vamos estar à luz da Bíblia falando acerca do jejum essa noite, tá bom? Então você pode participar colocando a sua pergunta, colocando aí as suas dúvidas, também, por que não, as suas experiências, tá bom? E nós vamos estar juntos, meditando um pouco mais sobre esse assunto que é tão importante, tão propício para o que nós estamos vivendo neste século. É momento de súplica, é momento de intercessão, é momento de clamor, é momento também de se consagrar e também, por que não dizer, de jejuar pela nossa cidade. Então, nós estamos ouvindo falar muito acerca de jejum, muito acerca do jejum pela cidade de Manaus. Nós vamos abordar na noite de hoje este assunto tão importante para todos nós. Amém? Então vamos lá, meus queridos. Ao falarmos acerca de jejum, há algumas polêmicas acerca deste assunto. Existem alguns estudiosos que dizem que o jejum não é necessário, que atualmente a gente não precisa jejuar, não precisa orar, não precisa fazer sacrifício nenhum. Então, alguns teólogos dizem que o único sacrifício que precisamos fazer é a santificação, ou seja, é procurar viver separadamente desse mundo. Mas, biblicamente falando, um dos textos que eles usam para criticar o ato de jejuar neste século está em um texto bíblico que eu quero que você abra a sua Bíblia aí, aonde você está, tá bom? Pega a sua Bíblia e vai comigo lá no livro do profeta Isaías, isso mesmo, vai lá para Isaías, no capítulo de número 58, é o texto que eles usam para criticar e dizer que o jejum não é mais válido após a cruz de Cristo. E eu vou tentar explicar para você que esse texto aqui não tem nada de proibição ou de, como posso falar para você, descartando o jejum. Não. Esse texto, biblicamente, examinando ele corretamente no seu contexto, você vai descobrir que esse texto aqui não é anti-jejum. Pelo contrário, o que o Senhor está orientando Israel aqui é acerca do verdadeiro jejum que agrada a Deus. Pegou aí a Bíblia comigo aí? Vamos lá. Isaías capítulo 58. Vou ler alguns versículos junto com você. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta e anuncie o meu povo a rebelião dele e a comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram e parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pede-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos, dizem, e não viste? Porque nos humilhamos e não reparastes? Vamos lá, escutem bem. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussões e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será que esse jejum, o que eu escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de sacos e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Vamos lá. Jejum que desejo não é este.
não é este. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto e abrigar o pobre desamparado? Vestir o nu que você encontrou e não recusar ajudar o próximo? Aí sim a sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá sua cura, e a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na tua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor, e ele responderá. Você gritará por socorro, e ele dirá: aqui estou. Se você eliminar no meio de vós o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, e se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará das trevas e a sua noite será como o meio-dia. Então vamos lá. Alguns críticos que dizem que não é certo jejuar nos dias de hoje, eles afirmam que esse texto aqui diz que o jejum que Deus quer é repartir o que nós temos com o próximo, praticarmos a justiça, romper todo o jugo, vestir o nu e alimentar o faminto. Então, alguns que dizem que não é necessário jejuar nos dias de hoje, dizem que esse texto aqui é um texto que demonstra que Deus não quer que o homem jejue. Mas quando a gente vai olhar para esse texto, por que Deus reprovou o jejum nos dias do profeta Isaías? Simples. O livro do profeta Isaías, ele já começa dizendo que Deus estava cansado do culto hipócrita desse povo. Em Isaías capítulo 1, a partir do versículo 11, Deus diz que estava cansado dos cultos, das celebrações, dos jejuns, do dia de sábado. Era pesado para Deus olhar uma nação que cumpria todas as festividades sagradas, porém, quando essas festividades acabavam, eles abandonavam o seu Deus, abandonavam os mandamentos do Senhor e viviam como bem queriam. Então, o que Isaías está batendo aqui como porta-voz de Deus é a hipocrisia nos seus dias. Ou seja, por que Deus reprovava esse tipo de jejum na nação de Israel? Simples, porque eles estavam em constantes rebeliões contra Deus e em desobediência com a palavra do Senhor. 58, no versículo 1, ele vai dizer: anuncie ao meu povo a rebelião deles e a comunidade de Jacó os seus pecados. Então vamos lá. Por que Deus ele reprovava o jejum de Israel? Porque eles jejuavam nos dias de festividades, todavia, após o período de festa, eles estavam em desobediências com o mandamento do Senhor e estavam em constante rebelião com Deus. Então vamos lá. Primeiro ponto. Deus reprovava o jejum de Israel por conta de sua constante rebelião contra Deus. Segundo, eles buscavam a Deus de maneira hipócrita. Lá no versículo 2 do capítulo 58 até o versículo de número 3, eles vão dizer assim, ó: porque jejuamos, dizem, e não viste? Porque nos humilhamos e não reparastes? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Então vamos lá. O que Deus estava condenando aqui era que eles cultuavam de maneira hipócrita. Eles viam jejuar, eles iam para a festividade, mas após tudo isso, eles exploravam os seus empregados, eles eram injustos com os pobres, eles não faziam nenhum tipo de caridade para ninguém, eles não repartiam o que tinham e abandonavam as viúvas e os órfãos. Então Deus aqui está repreendendo um culto hipócrita. Será que Deus quer que o servo dele jejue, mas que após o jejum tenha uma vida dupla, uma vida de rebeldia, uma vida de pecado? Isso não é um jejum que agrada a Deus. Terceiro, eles buscavam, vai dizer aqui, ó, eles exploravam os seus empregados. 58, versículo 3 de Isaías vai dizer isso. Então, do que adiantava para esse povo que dizia de Deus e que jejuava ao Senhor e que depois eles exploravam os seus empregados, os seus subordinados, aqueles que trabalhavam em sua volta?
Não é esse o jejum que Deus quer. Outra característica, quarto, além deles fazerem tudo isso, o Senhor reprovou o jejum, por quê? Porque o jejum deles eram para rinchas, brigas e debates. Olha o versículo de número 4. O jejum de vocês terminam com discussões, terminam com rinchas, termina com brigas e socos brutais, e vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Olha só, além deles serem rebeldes, além de se rebelarem contra Deus, além de oprimirem os órfãos e as viúvas, além deles humilharem e extorquirem os seus empregados, eles ainda jejuavam e viviam em constantes rinchas e brigas. Esse não é o jejum que Deus quer. Deus quer um jejum onde tenhamos comunhão, unidade, amor e, com certeza, principalmente o amor entre todos nós. Ninguém jejua para ser melhor do que ninguém. Ninguém jejua para querer ser mais espiritual do que o outro. Essa não é a finalidade do jejum. Então vamos lá. É interessante que no quinto ponto aqui desse texto é que eles se humilhavam, eles jejuavam somente no dia. E após esse dia, viviam como queriam. 58 no versículo de número 5. Será que é isso que Deus quer? Que nós jejuamos, buscamos a Deus em um dia que separamos para o Senhor, mas depois que esse jejum acaba, nós vamos viver de acordo com o nosso coração enganoso? Não é esse tipo de jejum que Deus quer. Então vamos lá. Qual era o jejum que Deus queria de Israel? Um jejum sincero, verdadeiro e que fosse acompanhado com frutos dignos de arrependimento. Deus não queria um só dia. Deus não queria um momento. Deus não queria um culto hipócrita. Deus não queria apenas uma participação de uma cerimônia religiosa. Deus queria o comprometimento com a sua palavra. E principalmente, Deus queria justiça. Deus queria verdade. Deus queria unidade. Deus queria amor. Deus queria comprometimento com a sua palavra. E é interessante aqui que o que Deus queria do povo? Vamos lá. Esse jejum, Deus queria que houvesse o abandono da injustiça. Olha no versículo 6, no capítulo 58 de Isaías, soltar as correntes da injustiça. Deus não quer que você suba no monte e passe 10 dias de jejum e quando você desce, você não paga as suas contas, você vive mentindo, você fica falando mal do seu irmão, tratando com injustiça, a dona da mercearia passa o troco errado para você, você diz que é bênção de Deus e não devolve aquilo que não é seu. Deus não quer um jejum hipócrita ao ponto de sermos injustos após o momento de consagração. É isso que Deus não quer. Qual é o jejum que Deus quer? Um jejum que leva a deixar de oprimir os menos favorecidos, aqueles que estão em minha volta. Terceiro, um jejum que não só eu passe alguns momentos sem comer, mas que eu ajude o meu próximo que não tem o que comer. Lá no versículo de número 7 ele vai dizer isso, que você alimente o pobre, que você vista os nus e que você ajude o seu próximo. Não adianta a gente ser religioso e a dor do meu irmão não me causa nenhum tipo de sentimento de compaixão. Deus não quer uma geração que dizem que estão pagando um preço, mas que não se sensibiliza com aqueles que estão sofrendo à nossa volta. Ou seja, Deus quer um jejum que gere em mim um sentimento de compaixão pela dor do meu próximo. Se eu sou um cristão e a dor do meu irmão não me incomoda, eu estou longe de Cristo. Eu estou longe do verdadeiro cristianismo, porque o cristianismo, ele me leva a crer naquela lei áurea, que vai dizer, aquilo que você quer que os homens vos façam, fazeis vós primeiro. Amai o vosso próximo como a ti mesmo. Ou seja, o jejum que Deus quer, que eu ore, que eu jejue, que eu realmente me santifique, que eu realmente vá a lugares de oração, que realmente eu tire períodos e períodos de jejum, mas que quando isso acabar, eu também possa ajudar os órfãos e as viúvas e aqueles que não têm o que comer.
É isso que esse texto está nos ensinando. O jejum que faz com que eu renuncie a mim mesmo e que passe a ajudar os aflitos, no versículo de número 10. E no versículo 13 até o 14, para Israel, o Senhor fala que vocês cumpram os meus mandamentos e guardem o meu Shabat. Claro, isso aqui é para Israel. O Senhor condenava Israel pelo fato deles não olharem para o próximo e viverem uma vida religiosa de jejum, de festividade, de consagração, entre aspas, mas depois que esse período acabasse, eles viviam desprezando, pisando, oprimindo, tendo rincha, tendo contenda e vivendo cada um segundo os seus próprios desejos. Então vamos lá, primeiro ponto que eu quero abordar aqui com você. Esse texto não abole o jejum. Porque mesmo após o período de Isaías, vou já falar sobre isso aqui, a igreja jejuou, Jesus jejuou e até profetas após o texto de Isaías continuavam com a prática do jejum. Então, nós não temos em Isaías 58 uma abolição, ou seja, um texto que diz que não é para jejuar. Então, os críticos do jejum que usam esse texto estão errados. Quando a gente vai para o Novo Testamento, você tem Jesus nos ensinando, em Mateus no capítulo 7, no versículo 16, dizendo assim, ó, quando vocês jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Então, você já percebe aqui que Deus detesta o hipócrita. O que é o hipócrita? A palavra hipocrisia, que é uma palavra grega, significa o quê? Uma performance, ou um ator que faz um papel que não é dele. Deus condena e detesta o culto hipócrita. Ou seja, performance é eu mostrar para alguém que eu estou fazendo algo para Deus. É eu mostrar aquilo que eu não sou. Então, o que ele condena aqui é: quando vocês jejuarem, vocês não precisam colocar no Facebook que vocês estão jejuando, vocês não precisam sair cantando para todo mundo que vocês estão jejuando, vocês não precisam mostrar aparência triste para mostrar que vocês estão jejuando. E ele vai dizer assim, ó, não, com aparência triste como os hipócritas, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Versículo 17. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto, e o seu pai que vê em secreto o recompensará. Então, o jejum não é um amuleto ou uma música que eu coloco diante de mim para que os outros olhem e vejam que eu estou jejuando. Isso não é o jejum que agrada a Deus. Cristo não está dizendo aqui que não é para jejuar. Cristo está dizendo que o jejum em secreto, ele é poderoso para trazer para mim o quê? Respostas divinas. Ou seja, eu não posso fazer o meu jejum achando que eu deva ser aplaudido pelo tal ato. Ok? Então, no Novo Testamento, Cristo estabelece aqui que o que ele condena é o jejum hipócrita, ok? Então vamos lá. O que vem ser esse jejum? Qual é o dever? Qual é para que serve o jejum? Então vamos lá. O jejum tem como objetivo o que, pastor? O que é o jejum? Jejum é um período que você tira para Deus para consagração e dedicação à oração, em que você se abstém de todos os alimentos, ou seja, você não come. Vou repetir, o jejum é um período pelo qual você tira para Deus, para dedicação da oração, consagração, momento com Deus, em que você vai se abster de todo tipo de alimento, ok? Eu vou já falar aqui sobre alguns jejuns que estão criando por aí. Antes de eu falar isso, eu quero deixar aqui bem claro que esses vídeos que eu estou gravando aqui, ele não tem finalidade de criticar a igreja de ninguém, de criticar o trabalho de ninguém. Eu estou aqui abordando um assunto à luz das Escrituras, ok? E que se a Escritura confrontar aquilo que você acredita, que vença as Escrituras, ok? Os meus achismos se tornam pequenos e vãs quando eles vão contra as Escrituras, ok? Só para deixar isso bem claro para os irmãos. Então vamos lá.
Qual é o objetivo do jejum? Primeiro, a gente jejua com o objetivo de ter um crescimento espiritual e um desenvolvimento da vida espiritual. Eu vou dizer algo bem claro para você. Nas Escrituras, todo jejum era aliado da oração. Vou repetir. Todo jejum nas Escrituras eram aliados a momentos de oração e de crescimento espiritual. Eu vou logo dizer algo aqui, que não se jejuavam para arrumar emprego, não se jejuava para ganhar na Mega Sena, não se jejuava para ser próspero, não se jejuava para fins nenhum. Nas Escrituras, o jejum era aliado a momento de intimidade e comunhão com Deus, ok? Então, todas as vezes nas Escrituras que aparece jejum, ela está junto ou acompanhada com oração. Então, o jejum, ele é para crescimento espiritual. Ele é para intimidade com Deus. Ele é para comunhão com Deus. Nenhum jejum era para benefício próprio. Segundo, o jejum, ele era usado para humilhar a sua alma diante do Senhor. Repetindo, o jejum era um ato onde o tal que estava realizando, ele se humilhava, ele colocava pano de saco e ele ia se humilhar na presença de Deus. Era um abatimento da alma. Era uma forma de humilhar a minha alma diante da presença de Deus. Onde você vai ver isso? Vai lá comigo. Salmos de número 35, verso de número 13. Vamos lá. Salmos de número 35, verso de número 13. Vai lá, acompanha comigo. Salmos de número 35, verso de número 13. Olha o que diz. Contudo, quando estavam doentes, usei vestimentas de lamento e humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Olha lá, jejum acompanhado com oração. Então, quando Israel estava doente, quando o rei estava doente, quando a nação sofria de doença, eles usavam o jejum para se humilhar e se recolher para a oração. Repetindo, jejum sempre acompanhado com oração. Então é o ato de humilhação diante de Deus. Vamos lá. Observando aqui, terceiro ponto. O jejum nas Escrituras, ele castigava a alma e crucificava os apetites, negando-os e dedicando-se totalmente à oração. Então o jejum servia para mortificar os desejos da carne e se dedicar totalmente à oração. Então no Antigo Testamento, tanto no Novo, o jejum tem essa finalidade. De quê? De mortificar os meus desejos, de mortificar a minha carne e me levar a dedicar-me totalmente à oração. Salmo 69, verso 10. Em 2 Samuel, no 12, no versículo 16 ao 23, Davi vai orar pelo seu filho, né, o filho de Betseba. O filho morreu, ele se levanta, lava o rosto e vai adorar. Mas enquanto o menino estava doente, ele estava dedicando a intercessão pela criança e ele estava em jejum. Mateus, no capítulo 4, no versículo 1 ao 11, o próprio Cristo vai jejuar por 40 dias. Ou seja, Cristo vai se dedicar à oração, à intimidade com Deus, e lá no deserto ele vai ser tentado pelo diabo. E por que ele vence o diabo? Porque ele está em oração, ele está em jejum, e ele está em total obediência à palavra. Não é à toa que Jesus vence o diabo pelo poder da palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, todas as vezes na Escritura, o jejum sempre é acompanhado de oração, de súplica, e tem a finalidade de mortificar a carne e os desejos e dedicar-se totalmente à oração e à presença de Deus. Ok? Então vamos lá. Esse jejum nos ajuda a vencermos as tentações do dia a dia. Claro, o crente vai mortificar a sua carne, vai tirar um período com Deus, vai dedicar-se à oração e
tem o ato do jejum como uma dedicação para a oração, e isso vai gerar o quê? A mortificação de seus desejos e o fortalecimento espiritual para vencer as tentações. Então, o jejum faz isso, né? Ele auxilia também o cristão no revestimento de poder para vencer também as batalhas espirituais. Então, se esse crente ele está dedicado ao jejum e à oração, e ele vai orar no enfermo, orar no demônio, né, no exorcismo contra um espírito maligno, ele vai expulsar esse demônio, claro, o jejum ele é aliado a isso. Eu não vou entrar aqui na discussão teológica dos textos de Mateus capítulo 17, versículo 14 a 21, e Marcos capítulo 9, 29, aonde Jesus fala assim, ó, esta casta de demônio não sai a não ser por oração e jejum. Algumas bíblias trazem o jejum dentro de um colchete. Todo texto bíblico que você vê dentro de um colchete é porque ali há um aparato crítico. O que é o aparato crítico, pastor? Quando você pega no texto grego do Novo Testamento, ele traz embaixo um aparato crítico. O que é o aparato crítico? Quer dizer que aquele texto ali que está numerado, ele tem uma variação de formas de escrita em alguns manuscritos. Ou seja, um exemplo, todo mundo discute aquele texto de João no capítulo 5, no versículo 4, que diz assim, e o anjo descia e movimentava as águas, e o primeiro que pulasse era curado. Aquele texto, ele é dentro do colchete. E no aparato crítico, vários manuscritos não trazem aquele texto. Então, não vou entrar na discussão aqui, mas alguns dizem, é uma realidade, na Bíblia do Novo Testamento grego, o jejum, ele é como se fosse ali um acréscimo, ou seja, o copista, quando foi escrever ou copiar o manuscrito, ele incluiu ali essa palavra e jejum. Mas fica claro que a ideia ali foi tentar trazer clareza ao texto. Então, quando Jesus fala, esta casta de demônios só sai com oração, aí dentro do colchete vem e jejum. Eu não vou entrar na discussão se jejum tá ali, se para não tá, ou se ali foi um enxerto, ou se não foi, mas eu adianto para você que ali tem um aparato crítico, que vários manuscritos não trazem o jejum acompanhado da oração é poderoso para expulsar demônios, ok? Então, mesmo que o autor, que o copista tenha colocado ou acrescentado o jejum, a oração está ali. Lembra que eu disse no começo que o jejum, ele é para se dedicar à oração, ok? Então é momento de oração que você vai fazer o jejum e que você vai se separar para Deus. Então, Cristo disse que tem demônios e casta de demônios que só saem com oração. E nós temos ali o aparato crítico, mas a Almeida traz dizendo e jejum. Ok? Então, o jejum acompanhado de oração é eficaz para vencermos as batalhas espirituais. Se o crente está consagrado, é claro que ele vai vencer todas as sortes espirituais da maldade. Então, a oração e acompanhada com jejum para a dedicação da oração é eficaz para vencermos também os espíritos malignos. Ok? Então, vamos lá. No Novo Testamento, o jejum, ele é citado. Nós temos Marcos, capítulo de número 2, no versículo de número 18 até o 20, quando os discípulos... Vamos ler esse texto para a gente não errar? Vamos lá, Marcos, capítulo 2, versículo 18, quando perguntam assim, por que os discípulos de João jejuam e os teus não? Marcos 2, versículo de número 18, olha o que diz o texto. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhes perguntaram, por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os teus não? Versículo 19. Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo jejuar enquanto ele está entre eles? Não podem enquanto tem consigo, mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Então, quando Jesus foi indagado pelos discípulos de João e pelos fariseus, por que os seus discípulos não jejuavam? Cristo responde, enquanto o noivo estiver com eles,
não tem para que jejuar. Mas depois que o noivo for tirado, vai vir dias em que eles terão que jejuar. Ou seja, Cristo diz que viriam dias em que nós precisaríamos do jejum, ok? Lucas capítulo 4, versículo 1 vai dizer que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e ali ele estava em jejum e ele estava em oração. Ele foi levado para ser tentado pelo diabo. E ali não comeu e ali ele jejuou. Vamos lá. É claro que nós temos na Bíblia Moisés, que jejuou por 40 dias, e temos Jesus que estava no deserto jejuando por 40 dias. Eu tenho que ter responsabilidade de orientá-los que usem de sabedoria na prática do jejum. Claro que Moisés jejuou 40 dias porque ele estava no monte, na presença de Deus, e milagrosamente Deus preservou a vida de Moisés. De Jesus, claro, com toda certeza, Cristo estava ali como Filho de Deus e milagrosamente seu corpo resistiu os 40 dias de oração e jejum. Claro que você que está me assistindo aí agora, você não vai tentar fazer 40, 45 ou tantos e tantos dias de jejum que você pode prejudicar a sua saúde. O sacrifício não pode ser de tolo. Você tem que agir com sabedoria. Mas o texto diz que Jesus jejuou. E se Jesus jejuou, Cristo nos ensina em sua vida prática tudo que nós precisamos ser ou não. Claro, em 1 Coríntios 11, versículo 1, Paulo vai dizer, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Então, se Cristo jejuou, nós também entendemos que o jejum é importante para a nossa vida espiritual. Mas tudo com decência, tudo com cautela e tudo para a glória do nome do Senhor. Eu tenho que orientá-los porque eu conheci pessoas que tiraram muitos e muitos períodos de oração e que, infelizmente, passaram a ter problemas psicológicos por conta de se abster-se de comer por um longo período de tempo. Use com sabedoria e, principalmente, repetindo, o jejum é para dedicarmos à oração, ok? Oração. Não tem como você desvincular o jejum da oração, ok? O jejum é para dedicação de momentos ou de períodos de oração, ok? Você vai lá para o Novo Testamento e você vê em Atos, no capítulo de número 9, no versículo 9, que depois que Paulo teve o encontro com Cristo, ele passou 3 dias, ele não comeu e nem bebeu. Então, Paulo também jejuou. Quando você vai para Atos, capítulo 13, no versículo 2 ao versículo 3, os crentes ali estavam em oração e jejum. E o Espírito Santo disse, separai-me, Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho determinado. Vamos para o texto para a gente citar ele bem claramente, como diz na Bíblia, Atos capítulo 13, vai lá. Atos capítulo de número 13, no versículo 2 diz assim, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, a igreja do Novo Testamento também jejuava, olha lá, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, olha lá, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, olha lá, jejum junto com oração. Depois de jejuar e orar, e puseram-lhes as mãos e os enviaram. Jejum com oração. A igreja primitiva jejuava. Ok? Vamos lá. Outro ponto importantíssimo aqui acerca da Bíblia. Atos capítulo 14, versículo 23. Vai lá. Atos 14, versículo de número 23. Olha o que diz lá. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. E tendo orado e jejuado, mais uma vez, orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem havia confiado. Olha lá, jejum acompanhado com oração. A igreja primitiva orava e jejuavam ao mesmo tempo. Então fica claro, com esse estudo bíblico, que o jejum,
ele sempre é um aliado a momento de oração. Então vamos lá. Algumas curiosidades que nós observamos nesse tempo que nós vivemos acerca do jejum. Certa vez eu vi uma pessoa falando assim, olha, pastor Janderson, eu estou jejuando e eu estou de jejum de Coca-Cola. Aí eu fiquei pensando, jejum de Coca-Cola? Peraí, como é que é isso? Ela disse pra mim, não, meu jejum é que eu não bebo Coca-Cola. Aí eu perguntei assim, você está comendo comida normal? Almoçando, merendando? Sim, eu como 5 pães de manhã e eu como 2 pratadas de comida no almoço. E eu disse, desculpe eu desfazer o que sua líder ou seu líder falou, ou o que você acredita, mas me desculpe, você não está jejuando. Não, meu jejum é de Coca-Cola, ele é parcial. Eu disse, me desculpe, mas você não está jejuando. Você está de regime. Mas certa vez eu vi outro cidadão falando assim, pastor Janderson, eu estou de jejum de televisão. De televisão? E eu já ouvi, infelizmente, nesse período de tempo que nós temos de crente, de servo de Deus, pessoas me falando assim, pastor Janderson, eu estou de jejum de novela. Jejum de novela? Peraí, e crente fica de cara para Globo assistindo essas novelas atuais que são lixo dentro da sua casa, que pregoam cada princípio contra a palavra de Deus? Peraí, isso não é jejum. Ah, pastor, eu estou do jejum de Daniel. O que é o jejum de Daniel? Eu estou comendo só legumes. Desculpe, você não está jejuando. Você está de regime. Então, jejum nas escrituras é abster-se de alimentos para dedicação à oração. Pastor, eu posso jejuar no meu trabalho? Aconselho não. Por quê, pastor? Porque o jejum na Bíblia, ele sempre deve ser um acompanhamento da oração. A não ser que você fique em espírito de oração no seu trabalho e arriscar do seu chefe lhe chamar a atenção porque você está com louvor, você está orando. Eu aconselho você a separar um dia que você está em casa, para você se trancar no quarto e tirar aquele dia de oração e jejum. Outra pergunta importante. Pastor, no jejum eu posso beber água? O jejum é abster-se de alimentos. Nunca na Bíblia se cita água, nem que tirou água e nem que bebeu água. Jesus passou 40 dias no deserto e o texto não é claro em dizer que ele não bebeu água. Moisés passou 40 dias e 40 noites no deserto, no monte, falando com Deus, e a Bíblia não diz lá se ele usou água ou não. Então, fica claro na Bíblia que o jejum, ele é abster-se de alimentos, ok? Então, o fato a discussão de que pode usar água e pode não usar água, eu oriento você que se você for passar 3 dias de oração e jejum, que você use água. Por quê, pastor? Porque se você não beber água, você vai afetar seus rins e você corre um grande risco de contrair gastrite, ferir seu estômago, passar mal e várias outras doenças que podem vir na sua vida. Então, todas as vezes que você for se dedicar a jejum, que ele seja longo, faça uso de água. Se ele for curto, você pode se separar no quarto para um dia de oração e lá, trancado, você pode não usar água. Um dia, depois que terminar ali de noite, você beba água, ok? Mas água não é citada nas escrituras, nem que pode, nem que não pode no ato do jejuar, ok? Então, gente, jejum é abster-se de alimentos para dedicarmos à oração, ok? Aí eu vou jejuar e eu vou dormir. Você não está orando. É muito fácil eu chegar e dizer assim, olha, eu vou jejuar aqui 24 horas de oração e jejum. Beleza. Aí você acorda de manhã, você tira ali um momento de oração, quando dá ali meio-dia você vai dormir, você acorda 10 da noite, e quando for 11h59, você entrega seu jejum e diz, jejuei o dia todo. Não tem finalidade você jejuar e dormir. O jejum nas escrituras é usado para dedicarmos à oração, em períodos de oração, ok? Então, vamos lá, para a gente concluir aqui. Algumas pessoas, infelizmente, usam o jejum e veneram o jejum
como um subterfúgio de mostrar espiritualidade maior do que o próximo. Essas pessoas, elas propagam que estão subindo um monte, que estão carregando balde de água na cabeça, que estão levando pedido de oração, que estão passando dias de jejum e propagam isso no Facebook, nas redes sociais, para mostrar uma espiritualidade maior do que o próximo. Esse jejum só tem uma recompensa. Qual, pastor Janderson? O aplauso das pessoas que veneram essas coisas. Oh, você é homem de Deus, você é isso. Essa é a recompensa. O Pai Celestial não dará recompensa a esse tipo de jejum. Agora, se você faz isso no secreto, ninguém precisa saber que você está em jejum. Ninguém precisa saber que você está subindo o monte para orar. E eu vou dizer algo bem claro aqui. A oração no monte e a oração no quarto com a porta fechada tem o mesmo poder. O monte não é sagrado. Mas a oração poderosa que Cristo orienta é: vai, fecha a porta do teu quarto e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então, essa mitologia que estão criando em cima de monte, em cima de submonte, lá é bom. É bom você ir para um lugar de oração, para um vale, apesar de que Manaus aqui não tem monte, né? Você vai para um lugar, para um campo de oração, isso é muito bom? É bom. Quando se torna ruim? Quando você propaga isso como se fosse uma espiritualidade maior do que a dos outros. Você não é maior do que os outros porque você foi para o monte. Tá? Você não é mais espiritual porque você foi para o monte do que o irmão que ora com a porta fechada do seu quarto. Ok? Então, essa propagação torna o jejum vão. O jejum vão. Por quê? Por que é vão, pastor? Tudo isso. Porque eu faço para propagar o meu nome, para ter aplauso dos homens, para ter o reconhecimento humano e não para dedicar-me à oração. Ok? Então, infelizmente, nós vivemos um tempo onde tem que publicar, tem que falar, tem que postar, tem que colocar nas redes sociais, porque senão não abafa, porque senão não é aplaudido. Gente, isso não é sinônimo de espiritualidade. Ok? O jejum, ele é feito para você se dedicar à oração. É importante o jejum? Sim. Se você pudesse trancar para orar, para suplicar, para jejuar, amém. Faça isso e tire um dia para Deus. Agora você não pode usar isso para se vangloriar e dizer que é melhor do que aquele que não faz. Ok? Então eu vou repetir para a gente concluir. O jejum bíblico, ele é feito para a dedicação à oração. Simples. Ai, pastor, eu não concordo com o senhor. É o seu direito. Tá? Você pode discordar de mim. Você pode dizer assim: pastor, eu não concordo com o senhor. Eu acho que tem que publicar mesmo, mostrar para os outros. É com você. A sua recompensa é o aplauso dos homens. Só que eu estou achando esse período tão complicado, de uma hipocrisia tão grande, que se usa a rede social para tanta coisa, para se autopromover, para receber aplausos, e que tem pessoas que fazem isso para adquirir recursos financeiros. Tá cheio aí, você pode pesquisar vários profetas que estão aí revelando pelo Facebook. E tem gente atrás dessas coisas. Infelizmente, são pessoas que não leem a Bíblia, que não gostam de orar com a porta fechada do seu quarto e que gostam de propagar o seu nome. Essa é a realidade. Então, gente, jejum é feito para mim me dedicar à oração. Simples. Simples. Eu não preciso publicar, eu não preciso tocar trombeta, eu não preciso andar com o cabelo bagunçado, com a cara de triste. Que foi, irmão? Eu estou jejuando. Eu tô 10 dias de jejum. Não. Já recebeu a recompensa. Ok, gente? Então, eu vou abrir aqui para vocês fazerem perguntas, tá bom? Sobre esse assunto, eu vou tentar responder agora. Ok? Vamos lá. Coloque aí perguntas sobre esse assunto, ou se você entendeu, ou se não entendeu. Tá? Até se discorda, pode falar. Se você discordar de mim, eu passei desse período de ficar com raiva de quem discorda de mim, tá bom? Não tem esse negócio comigo não, tá? Eu acho que nós estamos aqui para expor as escrituras e ela fala mais alto do que minha voz, do que a sua voz, mais alto do que qualquer teólogo, qualquer professor. A Bíblia é soberana, a palavra de Deus está acima de tudo, ok? Vamos lá. Irmã Luzinete, um abraço, meu amigo pastor Jonas, tá bom? Meu amigão, gente muito boa, meu Deus do céu. Acompanhe o Facebook do pastor Jonas, ele tem um programa de rádio muito abençoado, que
E parece que é terça-feira, né? Terça-feira à tarde. Ele está sempre lá pregando a palavra de Deus. Um abraço para o meu amigo pastor Jonas, ok? Irmã Cláudia Guzmão, verdade. Amém, irmã. Graças a Deus que a senhora concordou e que está aí com a sua Bíblia aberta, né? Para com certeza examinar e chegar a essa conclusão. Né? Irmã Vanessa Miranda, concordo com o senhor, pastor. Esse negócio de cantar de galo, de querer publicar, de querer... Tudo hoje se publica, infelizmente é a realidade. Lucas Felipe, forte esse mistério. Amém, meu amigo. Lucas é um dos camaradas aqui que mais me cobra live, né? Tiago, vamos lá. Tiago, peraí, agora que tem na live estou fora do assunto. Pois é, meu amigo. Estamos concluindo. Pastor Maia, tá lá em Goiânia. Um abraço, meu amigo. Deus abençoe sua vida. Ó, tem gente entrando aqui agora, tá bom? A live, ela vai pro YouTube, tá bom? Lá vocês podem rever o assunto todo que eu abordei aqui. Eu tô falando sobre o jejum, tá bom? Estou respondendo perguntas aqui sobre jejum, tá bom? Vocês podem depois ir lá no YouTube, que vai estar tudo lá postado, e até aqui no Facebook, a live vai continuar aqui, tá bom? Até o dia que o Facebook deixar. Vamos lá. Amém, Luzinete. Abração pro meu amigo. Thiago Alves. Entrei agora no Facebook, estou por fora do assunto. Vai ficar gravado aí, meu amigo. Irmã Sandra, também cheguei agora. Poxa, irmã Sandra, vai ficar gravado aí o assunto. Estou falando sobre o jejum e tirando dúvidas sobre esse assunto, tá bom? Vamos lá, Marineide, amém, eu creio. Letícia colocou aqui, glória a Deus, pastor. André Almeida, oi, meu pastor, Pai do Senhor, eu concordo. Amém, meu amigo, graças a Deus, maravilha. Amém. Vamos lá, mais alguém aí, alguma dúvida, entenderam? Vamos lá, entenderam aí, gente? Posso orar? Espero que eu tenha ajudado, tá bom? Nas dúvidas de vocês, tá? Existe jejum de Coca-Cola, pastor? Não, existe regime. Pastor, existe jejum de novela? Não, é dever seu. Não assistir essas porcarias. Pastor, existe jejum de televisão? Não. Amém? Só de legumes? Não, é regime, não é jejum. Eu posso jejuar dormindo? Não, não é jejum, você está dormindo. Ok? Jejum é para oração. Amém? Maravilha, pastor Maia. Poxa, obrigado. Vindo de você, eu fico feliz demais, porque você é mestre. Né? Você é mestre. Vamos orar então, meus irmãos? Então nós vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Mais alguém? Amém, meu amigo Felipe. Obrigado, meu amigo. Conte conosco, tá bom? Conte conosco. Estamos aqui para servi-los. Vamos lá, Dinho Fernandes, uma live dessa era para estar com umas 1000 pessoas. Não, o povo não gosta de Bíblia não, Dinho. Se eu estivesse aqui revelando o nome de DVD, tava no número de CPF, de RG, tava lotado. O povo gosta disso. Essa é a realidade, é triste a realidade. O povo gosta de marmota. Vamos lá. Tiago, pastor, o senhor acha que as pessoas que se chamam de profetas querem se promover? Eu acredito que sim. Porque profeta, eu vou gravar uma live só sobre isso, tá bom? Porque profeta é aquele que proclama a palavra de Deus, ok? Quando uma pessoa se auto-intitula profeta, não é ela que tem que se auto-intitular, é as pessoas que tem que dizer, ele é o profeta de Deus, porque ele prega a palavra, né? Infelizmente tem cada marmota aí que só Deus na causa. João Alexandre, muito bom, que palavra abençoada. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe sua vida grandemente. Mais alguém aí com perguntas? Vamos lá. Sobre jejum. Estou falando sobre jejum hoje. Tá bom? Pastor, uma coisa que eu esqueci de falar aqui é que existe jejum coletivo que aí sim todo mundo vai ficar sabendo que está jejuando. Exemplo. Quando Jonas pregou em Nínive, capítulo 3, versículo 2 de Jonas, o texto diz que a cidade toda jejuou. Aí, quando há convocação de uma cidade toda para jejuar, aí, claro, todo mundo vai ficar sabendo. Outro texto que fala disso é lá de Josafá, né? Quando houve uma guerra, uma ameaça dos inimigos que vinham marchando contra Josafá, lá do Monte Seir, os filhos de Amon e os filhos de Moabe, o texto diz que Josafá, ele convocou um jejum coletivo. Ninguém come, ninguém bebe, até Deus nos responder. Aí sim, todo mundo vai ficar sabendo. Como uma igreja divulga
olha, irmãos, toda a igreja vai estar em jejum e oração no dia tal. Aí todo mundo, claro, vai ficar sabendo, porque é um jejum coletivo, tá? Aí é bem diferente. Agora, quando é individual, não tem pra que ficar divulgando e querendo aplausos ou mãozinha ou legalzinha ou like no Facebook, no Instagram, porque tá jejuando, né? Infelizmente já receberam a sua recompensa. No máximo é o joinha que vão receber, ok? Isso mesmo, Maia. Aí, aquele exemplo lá da humilhação e arrependimento de Nínive, né? Quando Jonas pregou. É claro, com certeza. Ok? Mais alguém, meus irmãos? Estou encerrando a live agora. 1 hora de live, gente. 1 hora de live. Meu Deus. Mais alguém? Vou dar 2 minutinhos para colocarem aí perguntas, senão nós vamos orar. Vamos lá. Não saia, eu vou orar por você, tá bom? Mesmo que você chegou atrasado, que estou entrando agora. Olha aí a Luzdete diz assim, eu tinha dúvida de beber água. Pois é, não há texto que afirma que tem que tirar ou que tem que colocar, tá bom? Não tem texto para isso não. Se for longo período, aconselho a usar, tá bom? Porque senão vai trazer problemas de saúde. Se for um dia, vai consagrar um dia para Deus, aí sim, aí você tira tudo, tá? Vamos lá, Tiago, qual foi o jejum de Daniel? Sei a resposta, mas gostaria de ouvir a sua opinião. Não, Daniel não jejuou lá no capítulo 8 de Daniel, ele só decidiu não se contaminar com as iguarias do rei e comeu legumes. Isso não é jejum, ele só decidiu não se contaminar, tá bom? Vamos lá, quando eu creio... Maia, só Jesus na causa. Pastor Daniel, Roberto, né, o jejum de Daniel podemos fazer? Não, não é jejum, é regime. Não adianta você falar assim, eu vou tirar 3 dias de jejum comendo pepino, comendo cebola, comendo berinjela. Você não está jejuando, você está comendo, ok? Então, não é jejum, ok? O Maia botou aqui, água não é alimento. Vamos lá, Dinho, certa feita, determinado amigo discordou de mim quando falei que jejuar abstendo-se só de alimentação por causa de problemas de saúde é válido o jejum. Não entendi. Deixa eu ler de novo. Quando falei que jejuar abstendo-se só de alimentação por causa de problemas de saúde é válido o jejum. Da água, né? Não tem nenhum texto bíblico que afirme que não pode usar água e nem que eles beberam água ou não beberam, tá bom? Não tem texto nenhum que fale disso. Eu quero que continue aqui. Posso sair na rua quando tiver de jejum? Pode, se for um longo período. Por isso Cristo manda dizer, lava o rosto, penteia o cabelo, para que não mostre aos outros que você está jejuando. Exemplo, você tirou um dia, 3 dias de jejum, e nesse segundo dia tem culto. Você vai para o culto. Agora você vai para o culto com cabelo bagunçado? Com cara de triste? Que foi, irmão? Estou jejuando faz 3 dias. Aleluia. Não. Vá com um sorriso no rosto, sem ninguém saber, e o teu pai está sabendo que você está jejuando. Agora, se você tirar um dia, aconselho a não sair, a dedicar exclusivamente para oração, ok? Por isso que não se preocupe se você vai jejuar 3 vezes, 4 vezes por semana. Às vezes, se você tirar um dia para Deus, para se consagrar, é válido demais. Você vai ter um renovo espiritual muito maior, ok? Vamos lá. Acredito que quem tem problema de saúde se adapta como pode. Quem tem problema de saúde, o Cristo não morreu na cruz para estabelecer sacrifício para ninguém. O sacrifício é Cristo. Se eu tenho um problema de saúde, eu não vou jejuar, ok? Não vou jejuar, eu vou orar. Né? Não quer dizer que se eu não jejuar, eu sou menos espiritual do que o irmão. Não. O jejum é para que eu venha me dedicar inteiramente à oração e que venha me abster de alimento para mortificar minha carne e dedicar para Deus em oração. Se eu não posso, se eu tenho gastrite nervosa, se eu tenho um problema de saúde, vai orar que tenha o mesmo efeito também do jejum. Não tem você não pode jejuar, então você é menos espiritual do que eu. Não. Deus não quer um sacrifício de tolo, ok? O sacrifício que Deus quer, Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O jejum, como eu disse, é um período de tempo que eu vou me dedicar à oração e eu vou me abster-se de alimentação. Simples. Não pode jejuar, não se ache menos espiritual do que ninguém. Ore, se consagre em santidade, seja fiel à palavra de Deus, né? Que você vai ser usado por Deus também, igualmente aqueles que jejuam. Como eu disse, jejum é períodos de dedicação à oração, ok? Então, esse negócio de, ai, se você não pagar o preço... Não, Cristo pagou o preço. Agora, eu jejuo para quê? Para me dedicar inteiramente à oração e me revestir, né, cada vez mais de autoridade para vencer os meus impulsos carnais. Simples, ok? Vamos lá. É o mito que tem em algumas igrejas. Infelizmente, tem várias. Pastor, as pessoas que fazem no trabalho é válido? Não aconselho fazer no trabalho. Por quê, pastor Janderson? Porque no trabalho você não está se dedicando à oração. Você está passando um período sem comer, se estressando, trabalhando, ouvindo o teu patrão, às vezes se chateando. Eu acho melhor você jejuar quando você estiver dedicado inteiramente para a oração. Ok? Amém. O jejum não tem validade quando é feito só com água? Não há nenhum texto bíblico, Tiago, que afirme que jejum tem que tirar ou colocar água, tá bom? Não tem um texto. O jejum é abster-se de alimentos, ok? Agora, vou repetir o que eu disse agora há pouco. Se for por um longo período de tempo, não tem como tirar água, vai fazer mal. Agora, se for num dia, aí você pode fazer um dia dentro do teu quarto, em oração, só com a Bíblia, só você e Deus. Aí você não vai beber água, é um dia só, ok? Mas não tem na Bíblia nenhum texto que afirme que água deve ser tirada no jejum e nem colocada. Não tem nenhum texto disso. Jejum é abster-se de alimentos, ok? Vamos lá. Amém. Nós temos consagração na congregação todo sábado, de 9 às 11 da manhã. É válido? Sim, está dedicando a oração, Maia. Sim. Se eu vou para a consagração na igreja e eu vou me dedicar à oração e eu não vou tomar café, é muito válido. Você está indo para o momento de oração de jejum. É muito válido mesmo, porque você está se abstendo de alimento para você ir até a sua congregação, tirar uma hora de oração. Quantas orações aí? Deixa eu ver. 11 da manhã, né? De 9 às 11, 2 horas de oração. Maravilha, é bênção de Deus. Vamos lá, Marineide, eu também tinha dúvida sobre água, não tenho mais, glória a Deus. Amém, Marineide. Fico feliz em poder cooperar e contribuir com vocês. Mais alguém? Vamos lá, hoje vocês estão participando, glória a Deus, né? Mais alguém, gente? Vamos orar? Eu vou preparar uma live sobre uma loucura que estão falando aí, que a vacina do Covid-19 é a marca da besta. Já pensou, meu irmão? É tanta abobrinha que a gente fica assustado. Eu vou gravar uma live, vou jogar no YouTube sobre a marca da besta brevemente. Estou preparando, tá bom? Vou gravar. Mariade, tem pessoas que fazem jejum só peixe ou só carne, etc. É correto? Meu irmão, que jejum fácil é esse? Aí eu vou jejuar, eu só vou comer tambaqui. Não é válido, você está comendo. Né? Aí eu vou jejuar, eu só como picanha. Ô jejum abençoado, né, meu irmão? Você não está afligindo a sua carne em nenhum momento. Você está comendo. Então, jejum que você come qualquer coisa não é jejum. Ok? Então, quando for jejuar, se consagre em oração. Eu li todos os textos aqui que falam de jejum sempre com oração. Eles juntos. Ok? Pastor, se eu jantar às 20 horas, posso jejuar a 1 hora da manhã? Acredito que não. Por quê, pastor? Por que não, pastor? Porque você está muito alimentado. Fica fácil eu jejuar, marcar o jejum às 20 horas. Eu jantei, comi aquele feijão, feijão com ovo, com farinha do arani, com arroz, tô com bucho tufado, aí eu vou jejuar até 1 hora da manhã. Não tem finalidade. Jejum é quando você vai tirar um dia para você se consagrar a Deus, ok? E abstência de alimento. Você não pode estar alimentado durante esse jejum, tá bom? Amém? Vamos lá. A minha esposa está até rindo aqui. Comeu demais,
aí jejua. Não, tem que ser um dia que você vai dedicar para oração e você não vai estar alimentado, ok? Eu vou tomar vacina, quem não tomar não posso fazer nada. Ed, o negócio é feio, tem muita gente falando cada abobrinha. Eu vou gravar qualquer dia desses só sobre a marca da besta, tá bom? Eu vou passar aqui 1 hora e meia falando sobre isso. Estou preparando para isso. Amém? Só, gente? Tá bom, então. 1h10 de live, né? Depois a gente faz outra. Mais alguma pergunta, gente? Rapaz, eu tô com saudade dos meus irmãos. Zero culto. Graças a Deus, depois de domingo, nós vamos fazer culto durante o dia, tá bom? Porque o decreto vai das 19 horas até as 6 da manhã. E nós vamos voltar com os cultos na semana às 17 horas. Domingo, 2 cultos. 8 horas da manhã o primeiro culto. E o segundo culto às 16 horas. Tá bom? Avisando nossos membros aí que nós estamos voltando a realizar orações essa semana, tá? O governador não comentou igreja. Ele só procura a igreja em tempo de eleição. Depois que a eleição acaba, eles nem citam a igreja. Essa é a verdade. Vamos lá. Malhar disse assim: eu sempre aprendi que jejum total até onde eu consegui. Vai tirar um dia de jejum, vai orando aí até quando o corpo conseguir. O corpo não consegue, para. Tá bom? Amém? Então vamos orar, vamos lá. Vou dar um louvor aqui para nós concluir. Vamos orar, meus irmãos. Orar pelas famílias de Manaus. Orar por aqueles que estão enfermos com essa doença maligna, né? Apresentar irmãos que estão com parentes internados nos hospitais, né? Muitos homens de Deus estão doentes com essa enfermidade, e nós vamos orar ao Senhor, apresentando a vida de todos eles, porque cremos que Jesus é a solução para a situação da nossa cidade. Amém? Se todos os crentes entenderem esse momento que estamos vivendo e se apegassem mais com Deus, com certeza o Senhor ouviria o clamor do seu povo. Nosso papel é orar, é clamar a Deus. Amém? Vamos orar, queridos? Vamos lá, vamos orar. Você que está aí na sua casa, fecha os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, antes de tudo, Senhor, nós oramos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo e nós te pedimos perdão, Senhor, por todas as nossas fraquezas e falhas. Pai, nós somos falhos e reconhecemos isso. E nós estamos aqui, meu Deus, apresentando a vida, meu Pai, de todos aqueles que estão comigo agora nessa live. Aqui, meu Pai, tem pessoas de perto, de longe, pessoas de outros estados. Pai, visita agora a casa, a família de cada um dos teus filhos, Senhor. Nós oramos pela nossa cidade, oramos pelas famílias, oramos por aqueles que têm parentes internados nos hospitais. Eu oro por aqueles que estão nos hospitais, Senhor, que estão, meu Pai, desesperados, desenganados, sem esperança. Tu és, ó Deus, o Deus do impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz que nada é impossível para Deus. E nós cremos nessa palavra. Visita o teu povo, visita as famílias, visita, meu Pai, o leito de hospital. Meu Pai, traz a cura para essa cidade. Que essa pandemia nos ensine, Senhor, a sermos mais fiéis a Ti, buscando a Tua face, buscando a Tua presença, meditando na Tua palavra. Meu Deus, fortalece as nossas vidas, fortalece a vida do Teu povo, Senhor. Traz um tempo de arrependimento genuíno, um tempo de um avivamento bíblico que vem da Tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos e apresentamos cada causa, cada família, cada situação. Tu és o médico dos médicos. Visita com cura, Senhor, para a glória do Teu nome. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua noite, amém? Deus abençoe seu ministério, os pastores que estão aqui conosco, os membros da igreja que estão aqui conosco, que Deus em Cristo vos abençoe. Obrigado, vosso servo, pastor Janderson. Um abraço, gente, obrigado, Deus abençoe.